Fala, gente, tudo bem? Eu sou a Gabi e eu vim gravar essa questão aqui porque eu fiquei muito tempo perdendo, né, tempo nela e não achei a resolução em lugar nenhum. E é uma resolução simples. Então, é um problema da SpaceX. Eu peço desculpa pelo barulho, mas é um problema da SpaceX e tá perguntando o domínio dessa função aqui. E essas aqui são as nossas alternativas, né? Ele está em modo de conjunto. E como fazer isso? Quando uma questão ela pede o nosso domínio, a gente tem que o domínio da função é o maior conjunto possível que essa função pode absorver. No caso das funções, o maior conjunto possível é o conjunto dos números reais. Então, o f de x de toda a função vai ser x pertence aos reais, tal que... E daí, deixa eu colocar aqui. E daí a gente coloca as exceções, né? Por exemplo, não pode fazer parte de 6, não pode ser 0, não, enfim, né? Então a gente vai descobrir aqui dessa função aqui. Quando a gente olha para essa função e vê essa raiz quadrada gigante, logo vem um susto. Mas calma que é bem mais simples. Relembrando essa propriedade aqui, quando a gente tem uma raiz que abrange uma fração inteira, a gente tem que é a mesma coisa que x ao quadrado menos x menos c sobre 3x menos 6. Quando a gente tem uma raiz quadrada gigante, a gente tem que a nossa raiz ela está assim, ó, nos dois termos da nossa fração, certo? E aqui foi só um meio de simplificar dessa forma. Agora a gente vai para as propriedades da função e da radiciação. Começando aqui pelo numerador da nossa fração. Um x na nossa fração, no geral, sem raiz, ele pode ser qualquer número, não temos restrições. Mas quando a gente tem um x dentro de uma raiz com o índice par, aqui é 2, né, uma raiz quadrada, que também, quando temos um x dentro de uma raiz quadrada, uma raiz de índice par, o nosso x tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque dentro de uma raiz a gente não pode ter um número negativo. É extremamente proibido ter um número negativo aqui dentro. Então, a gente vai usar isso aqui. Então, x ao quadrado menos x menos 6 vai ser maior ou igual a zero. Por que maior ou igual a zero? Porque aqui dentro não pode estar negativo, certo? E aqui, no nosso denominador, a gente tem uma raiz par. Mas quando tem uma raiz par aqui dentro, tanto faz se ela é ímpar ou par, quando tá no denominador. Por quê? Porque no denominador, peço desculpa o barulho, porque no denominador ela não pode zerar. Lembra? Aqui no denominador não pode ser zero de jeito nenhum, tanto faz a raiz que for. Então, a gente vai ter outra inequação aqui, que é 3x menos 6 é diferente de zero, certo? Então, agora a gente vai resolver. Eu vou começar por essa aqui, que é um pouco mais simples. Então, a gente resolve aqui como uma equação normal, só que ela é uma equação. Então, 3x, passando para o outro lado, é diferente de 6. E x é diferente de 2. Por quê? Porque 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, a gente já tem que o x aqui de baixo tem que ser diferente de 2. Correto? E agora a gente vai ter essa inequação aqui. Essa inequação é do primeiro grau porque o x está elevado a 1. Essa inequação é do segundo grau. Relembrando como a gente faz uma inequação do segundo grau. Fazendo Bhaskara, achando x. Mas como? Como fazer isso? Primeiro a gente transforma isso aqui numa função e depois acha o zero dessa função, ou a raiz dessa função. Então, a gente faz f de x
é igual... Na verdade não seria igual, mas ok. F de x é 2 ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. A gente vai achar o zero da função. Aqui a gente pode usar a Bhaskara para resolver essa equação aqui, porque a gente tem os três termos, o A, o B e o C. O termo A é igual a 1, o termo B é igual a menos 1, sinalzinho, e o termo C é igual a menos 6. Fazemos Bhaskara aqui, delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta igual a 1 menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 6, mais 24. Então, o delta é igual a 25, correto? Vamos achar o x. X' é igual a b ao quadrado, menos b, aliás, mais raiz quadrada do delta é 5, sobre 2 vezes a, vezes 1. X' é igual a 6, aqui temos um menuzinho, não apareceu, mas temos um menuzinho. 6 sobre 2, então x' é igual a 3. X duas linhas é igual a 1 menos 5, né? Mais agora é o menos. Sobre 2, x duas linhas é igual a menos 4 sobre 2, x duas linhas é igual a menos 2. Temos o x' e o x duas linhas. Certo, gente? Então, prosseguindo nossa equação, traçamos uma reta. Vamos ver, fazemos duas bolinhas aqui, vamos ver se é um intervalo aberto ou fechado. Chegamos aqui e vemos que essa equação aqui tem que ser maior ou igual. Se tem um igualzinho, então é um intervalo fechado. Vamos ver se o nosso gráfico da função é positivo ou negativo. O A é positivo, então o nosso gráfico é um sorrisinho. E a gente vai fazer o que agora? Vamos pegar o x' e o x duas linhas. X duas linhas primeiro, porque é menos 2. X, uma linha é 3. Agora a gente vai fazer o quê? Ma, ca, ma. O que é isso? Mesmo sinal de A é positivo. Mesmo sinal de A é positivo. Sinal contrário de A, negativo. Certo? Opa, quase não dá pra ver. Então, como a nossa equação aqui tá pedindo que isso aqui tem que ser maior ou igual a zero, a gente tem que... O intervalo ele tem que ser o quê? Positivo. Como o intervalo tem que ser positivo, ele tem que ser pro lado de cá, correto? Então, traçando mais uma linha aqui, para ficar bem claro. Ele está fechado em 3 e ele tá pro mais infinito. Não tem um intervalo para cá. Correto? Então, a gente já tem o quê? Que o nosso intervalo é fechado para o 3 e aberto para o mais infinito. Temos uma das nossas respostas, aqui a gente vem nas alternativas. E opa, já temos essas duas aqui, ó. Então, a gente esquece essas e ficamos entre essas duas. Então, essa aqui tá certa e essa também. Como descobrir qual que é o certo? Vocês lembram a regrinha do aberto e do fechado? Quando tá aberto, quer dizer que o 2 não faz parte. Quando tá fechado, quer dizer que ele faz parte. Aberto, o 2 não faz parte. Fechado, o 0 faz parte.
E agora a gente olha nas nossas respostas. X é diferente de 2, então ele tá aberto para 2. Vamos ver o que tá aberto para 2 aqui. Os dois. E agora, vamos olhar nas nossas respostas, né? Lembra que pra cá tem um 2, que a gente achou um menos 2? Então, o nosso x do asinhas é menos 2, que fica pra cá. E como o intervalo tá fechado, ele faz parte. Então, a gente tem que essa é a nossa resposta certa, porque tá fechado em 2, o 2 faz parte, e o 2 não faz parte. Gabarito A. É isso, gente. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Qualquer coisa, dá uma revisadinha ou manda mensagem aqui nos comentários. Beleza? Até mais!